Olá, pessoal! Tudo bem? Ai, que bom! Ó, eu tô ótimo também. Vamos lá para a história de hoje? Quero falar uma coisa para você. Pense o seguinte, eu e você somos diferentes, não somos? Cada pessoa tem uma personalidade diferente. Um dom, um talento, sabe fazer uma coisa direitinho, melhor do que a outra, né? Nós somos diferentes, pessoas diferentes e temos histórias diferentes também. E às vezes a gente passa por momentos melhores, às vezes a gente passa por momentos mais difíceis, piores, tristes mesmo. Mas é assim, cada um tem uma história, a sua história. Agora eu quero que você pense nas histórias aqui, ó, da Bíblia, que você já ouviu. Você já ouviu histórias, por exemplo, sobre João, Pedro, os demais discípulos de Jesus. Você já ouviu histórias sobre Abraão, José, Moisés, muitos outros, não é mesmo? Cada um deles teve uma história que ensinou muitas coisas pra gente e que teve um propósito de estar aqui na Bíblia. E são histórias completamente diferentes, desafios diferentes. Uns deles sofreram mais, outros menos, não é verdade? É isso que eu quero que você pense aqui comigo, né? Tudo isso tem a ver com a grande história que está aqui, ó. Mas sabe qual que é uma coisa muito importante que a gente deve saber? Não importa o que a gente vai enfrentar na vida, não importa. O que importa é que a gente pode encontrar suporte, força, sabe em quem? Fala aí. Jesus! É isso mesmo. Ele mostrou pra gente como fazer. E essa história de hoje é sobre isso que a gente vai falar. Vamos entender um pouquinho disso juntos? Vamos lá. Eu quero mostrar para você, ó, o que o escritor de Hebreus, né, que está lá na Bíblia, disse sobre isso. Vamos lá, está em Hebreus 12, de 2 a 3. E eu vou ler com você. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Tendo os olhos fitos em Jesus. O que o autor quis dizer com isso? Que a gente precisa o tempo todo lembrar de Jesus na nossa vida, principalmente quando a gente passa por momentos difíceis, para nos dar apoio, não é verdade? Quem que suportou tamanha oposição? Quem que suportou todos os pecados sobre os seus ombros? Quem que sofreu uma morte e morte de cruz no nosso lugar? Pois é, foi ele mesmo. Vamos pensar um pouquinho agora sobre as situações difíceis que a gente pode ter na vida, tá bom? Vamos lá, vou pensar que você pode estar enfrentando agora, que alguém que você conhece possa estar enfrentando, ou que você sabe mesmo que a gente pode passar por coisas assim, tá? Vamos pensar juntos, eu quero que vocês me ajudem, vamos lá. Ó, por exemplo, vou pensar aqui. Pode ser muito difícil para alguém se mudar para uma cidade nova, por exemplo, não é verdade? Tyson, eu vou pedir um favor para você. Coloca para a gente aqui um cone daqueles de trânsito. E aí a gente vai colocando algumas palavrinhas nele, tá bom? Então assim, pessoa muda de cidade. Mudar, essa palavrinha, mudar. Mudar é um desafio, né, na vida. Vamos escrever aqui no nosso cone? Mudar. Vamos lá. Vamos pensar em outra coisa que pode ser um desafio, uma situação. Deixa eu ver. Ai, já sei. Primeiro dia na escola, numa escola nova. Pensa como você se sente. Não sei se você já viveu isso, mas pensa como você se sente ali. Não conhece ninguém, o ambiente é novo. O que dá, assim, uma espécie de insegurança? Medo? O medo do desconhecido? Vamos colocar aqui, então, essa fase da vida que a gente pode passar, que tem o medo? Legal. Outras situações difíceis, vamos lá. Uma doença
de alguém que você ama, enfim, e que causa preocupação. Vamos colocar mais essa palavrinha aqui, que eu acho que é uma carga aí, né, desafiadora para a gente lidar na vida. Preocupação. Vamos lá. Que mais? Essa todo mundo passa, tenho certeza. Uma prova difícil. Uma prova difícil, né, na escola, de alguma matéria que você acha difícil. Então, vamos lá, é desafio, né? A palavrinha desafio. Beleza. Já sei, isso já aconteceu comigo. E eu fiquei muito triste. Perder um bichinho de estimação, né? Enfim, e aí a gente fica triste, né? Tristeza, a gente pode colocar aqui também. Até uma pessoa da família, né? A gente pode lidar com o luto, né? Luto é uma palavrinha para entrar aqui também, faz parte da vida, né? As pessoas nos deixam, as pessoas que a gente ama, e a gente tem que lidar com o luto também. Não é fácil, né? Uma situação muito difícil, talvez a mais difícil de todas, né? Que mais? E outra situação difícil, que também é comum. O pai ou a mãe perder o emprego, ou diminuir o salário, começar a entrar menos dinheiro. Aí aquela situação de preocupação também, a gente pode colocar. Só mais uma, vai, para a gente encher nosso cone. Me ajudem a pensar. Deixa eu ver. Você já foi deixado de lado na hora de ser chamado para o time da escola? Tipo, todo mundo escolhe e você fica lá por último para ser o escolhido, para entrar no time. Isso dá uma frustração, né? Isso já aconteceu comigo. Esse tipo de coisa, não ser escolhido para peça de teatro, alguma coisa nesse sentido, né? Frustração, outra palavrinha que a gente pode usar. Sim. Olha, gente, eu quis levantar todas essas situações para a gente lembrar de que às vezes a gente passa por algumas coisas na vida que não são fáceis. E a gente precisa lidar com esses desafios e encontrar o quê? Uma palavrinha difícil, nova talvez para alguns de vocês. Resiliência. Sabe o que é resiliência? É suportar, aguentar firme. Tá ali pressionando, 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 pressionando e você tá ali, ó, aguentando firme. Agora, como que a gente vai suportar tudo isso sem isso daqui, hein? Conforme a gente leu lá no livro de Hebreus, a gente pode continuar olhando para Jesus. É isso aí. E ele estava o tempo todo disposto a passar, ele foi muito resiliente, a passar por todo o sofrimento, aquela morte de cruz, por mim e por você. Jesus veio para nos mostrar a melhor maneira de viver, a melhor maneira. Ele mostrou compaixão pelas pessoas que foram esquecidas. Ele consertou um monte de coisas que estavam erradas. Ele curou pessoas que estavam doentes. Ele ensinou verdades incríveis que fizeram as pessoas pensarem sobre Deus, sobre a criação, de uma maneira totalmente nova. Mas os líderes religiosos daquela época não gostavam de Jesus. Por quê? Simplesmente porque eles não acreditavam que ele era o Filho de Deus. E aí eles tentaram de tudo acabar com ele. E no final, eles conseguiram. Jesus acabou sendo preso, ele foi espancado, maltratado, morto na cruz. Tyson, coloca aqui pra gente uma cruz bem iluminada em cima do nosso cone, mas assim, chamando muito mais atenção do que todas essas palavrinhas de desafios e sofrimento que a gente colocou aí. É por isso, gente. A gente, assim como Jesus continuou, quando tudo estava indo mal, a gente precisa lembrar também que a gente precisa continuar por Ele, pelo que Ele fez por nós. Então, se a gente lembrar do que está escrito lá em Hebreus, que foi a história de hoje,
no capítulo 12, de 2 a 3. De novo, eu vou repetir com vocês, tá bom? Leiam comigo. Tendo os olhos fitos em Jesus. Os olhos fitos em Jesus, firmados nele. Autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta. Depois, mais tarde, mas antes, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tamanha dor, tamanha oposição dos pecadores, crianças. Ele suportou tudo isso para que você e eu, para que a gente não fique cansado, para que a gente consiga ir em frente, ter resiliência. Jesus sabia que a sua morte na cruz era parte do bom plano de Deus. Ele já sabia e ele suportou. Ele sabia que retornaria ao céu mais tarde. O mais importante, ele sabia a razão da sua morte. Então, eu quero que você saiba a razão da sua vida. É continuar, é seguir em frente, é saber que Jesus ele é o grande motivo da nossa existência. Ah, tá bom, mas como é que a gente faz isso? Quando a gente pensa no que Jesus fez, no que ele fez por nós, a gente encontra essa força, a gente consegue continuar. A gente olha para ele e aí a gente tem o exemplo perfeito da resiliência. Na prática, como que a gente faz isso? A gente pode escolher viver cada dia, cada pedacinho do nosso dia de uma maneira muito amorosa, mas muito amorosa mesmo, seguindo o exemplo de Jesus. Como que a gente passa por momentos difíceis? Quando o nosso foco está em Jesus, não significa que a gente vai parar de ter problema. Não. Significa que a gente vai continuar, através de todas essas coisas difíceis, por causa do que Jesus fez por mim e por você. A gente pode tentar de novo, a gente pode recomeçar, olhando para Ele que nunca desistiu. Essa é a razão principal pela qual podemos encontrar resiliência. Essa é a ideia principal que eu quero deixar aqui hoje para você. Continue pelo que Jesus fez por você. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pelo que o Senhor fez e faz por nós. Nos ajude a passar por todas as dificuldades da vida, com um sorriso no rosto, com fé, esperança e coragem, com os olhos em Jesus. Nos ajude a amar uns aos outros, que é assim que o Senhor nos ensinou a viver. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, eu espero que vocês tenham uma semana linda, abençoada, com os olhos firmes em Jesus, com muita resiliência para continuar. Um beijo enorme. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Tem o nosso Instagram, tem o nosso YouTube. Compartilhe também esse vídeo com quem você ama. Um beijo!